Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e a gente vai bater um papo essa semana sobre taxa de juros. Bom, esse é um tema bastante quente nos mercados, porque a taxa básica de juros no Brasil está em seu nível mais alto em 20 anos e a expectativa é que em algum momento o nosso Banco Central comece a cortar a taxa de juros. Mas a grande questão é, quais são as condições para que ele comece a afrouxar a política monetária? Tradicionalmente, os bancos centrais sempre olham para o comportamento da atividade econômica e da inflação. São duas variáveis correlacionadas, porque à medida que a atividade está aquecida, você consegue repassar mais custos, existe uma pressão de demanda na formação de preços, portanto, à medida que a economia segue aquecida, é difícil imaginar que a inflação ceda. E qual é o estado da economia brasileira hoje? Eu vou começar falando um pouco de atividade e depois a gente fala de preços. Bom, o que a gente tem notado nos últimos meses são indicadores mistos, alguns indo muito bem, alguns com um desempenho mais modesto, mas chama a atenção que a economia segue forte, mesmo com essa taxa de juros tão elevada. E o que a gente nota é que o que está empurrando a economia são as condições de renda e setores pouco afetados pelas condições de crédito, como exportação de commodities, por exemplo. A gente tem safra recorde no Brasil, mercado de trabalho apertado, programas de transferência de renda. Tudo isso ajuda a sustentar a renda, portanto, consumo, e mesmo com taxa de juros, a economia segue crescendo. Porém, aqueles setores que dependem do crédito, esses estão mostrando uma desaceleração. Então, a gente tem um comportamento desigual. Justamente por isso, os indicadores são tão divergentes. Mas quando a gente olha um indicador mensal, que é do Banco Central, que tenta reproduzir o comportamento do PIB, chamado IBCBR, a gente vê claramente que a economia segue crescendo, mas num ritmo mais moderado. Ou seja, a política monetária está funcionando, o aperto monetário está fazendo com que a economia cresça, mas num ritmo mais moderado. Portanto, do ponto de vista de crescimento, dá para dizer que as coisas caminham na direção que o Banco Central deseja e que, portanto, há condições para que, em algum momento, ele comece a reduzir a taxa de juros. Mas a questão é, e o comportamento dos preços? Quando a gente olha a inflação no Brasil, a gente tem boas e más notícias para o Banco Central. Deixa eu começar com a boa notícia. Boa notícia é que a inflação parou de se acelerar. Nos últimos meses a gente viu uma desaceleração do IPCA e isso acontece não só no índice, mas também nos seus principais componentes. Quando a gente retira os preços mais voláteis e olha o comportamento dos chamados núcleos, a gente vê que ali também teve uma inflexão de preço e principalmente um dos núcleos que é o comportamento dos preços e serviços, que é um setor muito associado ao mercado de trabalho que está muito aquecido. Mesmo nesse caso, a gente também vê uma inflexão de preço. Então, a boa notícia é que a inflação começou a convergir em direção à meta do Banco Central. As coisas caminham como planejado. Mas eu vou citar aqui 3 notícias que preocupam. A primeira delas é que, apesar da inflexão, os níveis da inflação são muito elevados. O fechamento do IPCA em 2025, por exemplo, foi de 4,3, quando a meta é 3. Então, tem um longo caminho a percorrer. É a mesma história quando a gente olha a média dos núcleos, caminha um patamar também elevado, o setor de serviços com preços subindo num ritmo ainda muito forte. Então, a gente ainda está muito distante da meta da inflação. A segunda má notícia é quando a gente olha as projeções dos economistas para os próximos anos, a gente não vê a inflação caminhando por centro da meta de 3%. Todo mundo projeta uma inflação em queda nesse ano, em 2027, mas quando se olha 28 e 29, a inflação para de convergir e fica em 3,5%. É como se o mercado e os analistas estivessem dizendo para o Banco Central o seguinte: olha, a gente não acredita que vocês vão alcançar o centro da meta. Então tem um problema de expectativas que a gente chama de expectativas desancoradas. E tem um terceiro e último desafio, que é o comportamento de alguns preços. E isso a gente no banco pode ajudar muito. A gente tem o nosso índice de preços, o chamado IBV, que mede a variação de preço de veículos usados. E aí o que a gente nota é um comportamento diferente do que a gente lê no IBGE. O que a gente percebe é que os veículos usados, eles mostram uma inflação ainda elevada, resistente, na casa de 5,3. Isso reflete um mercado consumidor ainda muito aquecido. Isso é um retrato diferente do que aquele trazido pelo IPCA do IBGE. E uma das razões é que o comportamento de preços de veículos usados tem sido significativamente diferente nas duas pesquisas. Enquanto no IBGE os números mostram uma deflação em 2025 de 2,3%, no caso do IBV a gente vê que houve um aumento de preço de 5,3%. Então a gente tem que ter um pouco de cautela
com a mensuração dos números e o indicador do BV está mostrando que os preços ainda estão pressionados e, portanto, a economia não desacelerou o suficiente. Portanto, o que a gente está aprendendo aí, olhando os dados, é que a economia caminha na direção que o Banco Central gostaria, mas tem muitos desafios ainda. A gente acha que ele vai cortar a taxa de juros, mas ainda vai ser um pouco cauteloso até ter mais segurança. É isso, nos falamos na próxima semana. Até lá!